Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Proletariando, onde a gente fala aqui de trabalhador para trabalhador, um pouco mais sobre o mercado de trabalho e as oportunidades para os cientistas sociais. Eu sou a Beatriz, sou estudante de Ciências Sociais e eu falo um pouco mais com vocês sobre a carreira, do cientista social lá no meu perfil do Instagram, o @bebidassociais. Salve pessoal, eu sou o Augusto, também sou aluno de Ciências Sociais aí e sou responsável pelo Instagram Ecos Dialógicos, onde eu falo um pouquinho mais ou penso um pouquinho mais sobre o nosso dia a dia a partir da perspectiva do cientista social. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho para o antropólogo, para a antropóloga. A gente vai saber o que faz, o que pode fazer esse profissional, essa profissional. E hoje a gente está aqui com o nosso professor, doutor Cauê Fernandes Nunes, que é graduado em Ciências Sociais pela Unicamp, graduado também em Comunicação Social pela PUC Campinas, possui mestrado em Divulgação Científica e Cultural no LabJOR pela Unicamp e doutorado em Ciências Sociais pela Unicamp. E também tem uma grande experiência aí como roteirista, diretor, editor de vídeos e filmes, além de ser nosso professor universitário aí, como a gente já comentou. Seja bem-vindo, Cauê, muito bom ter você aqui com a gente. Olá, obrigado pelo convite. Estou muito feliz em poder participar aqui do Proletariando. Gostei muito da iniciativa, é sempre legal ver, né, alunos e alunas aí produzindo coisas, enfim, muito bacana, estou muito feliz de estar aqui. Legal. Então, só para a gente já fazer um quebra-gelo aqui, conta para a gente qual que é o seu antropólogo favorito. Nossa, o meu antropólogo favorito. Olha, acho que o Levi-Strauss, né? Apesar dele já ser um antropólogo mais antigo e ter coisas um tanto desatualizadas, talvez, da teoria dele, mas ainda assim o Levi-Strauss é um marcador, né, dentro da antropologia e gosto muito dele, gosto muito dos textos, mas tem outros também, gosto do Goethe, enfim, tem outros também, né, que são bastante importantes. Maravilha. E aqui a gente já queria conhecer um pouquinho mais de você, né? Tanto nós quanto as pessoas que estão ouvindo ou assistindo, mas também saber por que você decidiu fazer ciências sociais, por que escolheu mais aprofundadamente a área da antropologia. Conta um pouquinho para a gente disso. Por que eu escolhi fazer ciências sociais? Olha, eu sempre gostei de disciplinas como história, geografia, quando eu estava no ensino médio, né? Filosofia eu gostava também, e aí eu queria ir para a área de humanas, mas não sabia ainda qual, né? Tava na dúvida aí de qual área da humanas seguir, mas aí fui conhecendo, assim, lendo coisas de sociologia, porque no ensino médio a gente tem mais contato com sociologia, não tinha tanto contato com antropologia, né? Uhum. Eu acho que agora que isso está um pouco mudado, em que os currículos, né, diversos currículos aí do ensino médio contemplam temas da antropologia, apesar da disciplina continuar se chamando sociologia. E aí eu decidi fazer ciências sociais, sem ainda saber que área das ciências sociais eu gostaria de seguir. Lembrando, né, nas ciências sociais a gente tem a antropologia, a sociologia e a ciência política. E aí eu entrei, e aí logo eu me identifiquei muito com antropologia e sociologia, menos com a ciência política, e priorizava mais, assim, gostava mais, né, dessas duas áreas. E aí, com o passar do tempo, fui me identificando com a antropologia e fui seguindo mais para esse caminho. Lembrando que muita gente, quando vai seguir carreira, né, nas ciências sociais, é possível, não é obrigatório, mas é possível você, se você for fazer mestrado, doutorado e tal, escolher, né, uma dessas áreas. Né? Cada projeto tem que ter um recorte de pesquisa e tal, e aí você automaticamente já vai recortando de acordo com as áreas que tem mais afinidade. E aí eu fui fazendo isso em relação à antropologia. E aí fui estudando mais os autores da antropologia, enfim, e fui seguindo assim. Então, e foi uma escolha que eu
gostei demais. É claro que a gente passa por dúvidas durante. Chegou um momento que eu pensei, pô, acho que eu vou trancar. Enfim, eu comecei fazendo na USP em São Paulo, e aí eu fiquei em crise, falei, não sei se é isso que eu quero e tal, não sei o quê. Aí voltei para Campinas, eu sou de Campinas, mas aí depois de um tempo eu decidi voltar para Ciências Sociais, e aí aí fui para a Unicamp, Uhum, já Uhum. eliminando as matérias que eu tinha feito na USP, né, para não ter que começar de novo. Então, na minha graduação eu acabei fazendo um pouco de USP e um pouco de Unicamp. uhum, Então, acho que é normal, né? Principalmente para quem está durante o curso ainda e tal, as dúvidas aparecem. Mas isso não é nas ciências sociais só, né? Eu dou aulas em outras faculdades aqui na PUC, não só na faculdade de ciências sociais, e a gente vê alunos em crise o tempo inteiro. Então, acho que é normal ter crises durante o curso. E você fica na dúvida, e sabe, pô, será que é isso, será que não é? Enfim, é normal isso acontecer. É, e aí, claro, precisa ir pensando, não tomar nenhuma decisão precipitada e ir pensando se quer ficar ou se não quer e tudo mais. uhum, Mas não é um curso que eu me orgulho muito de ter feito e estou muito feliz em ter feito essa escolha. uhum. E você falou que ao longo da universidade, né, ao longo da graduação, você foi gostando mais da antropologia. Mas como que foi esse processo, né? O que que te chamou a atenção na antropologia, que de repente na ciência política, como você disse ali, não teve tanto afeto? Sim. Olha, a antropologia ela tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, que diferencia ela muito da sociologia e da política, que a sociologia e a política estão muito envolvidas, né, com os fenômenos macro, né? Por exemplo, globalização, sistemas políticos e tudo mais, e que são importantes a gente conhecer e saber. Por isso que o curso tem as três áreas. No entanto, a antropologia ela tem um recorte mais delimitado. Então, ela vai estudar um povo específico, né? Um grupo específico. E isso me interessou muito, assim, né? Porque, claro, a gente precisa saber das teorias macro e tudo mais. No entanto, a antropologia traz isso mais para o universo do concreto. Então, como é que essas teorias se aplicam naquele grupo que está ali naquele momento? Então, sei lá, se a sociologia aborda a globalização como um todo, sei lá, na antropologia a gente pode escolher um grupo e enxergar como é que a globalização impacta aquele grupo. Por exemplo, você pode pegar um grupo de jovens numa cidade grande e tentar entender como é que a globalização está impactando o universo daqueles jovens naquela cidade, naquele momento. Então, ou seja, faz essa conexão do macro com o micro, né, com esse universo micro. Tanto é que alguns antropólogos tal chegam a chamar a antropologia de microsociologia, porque faz esse recorte, né? Então, isso me interessou muito durante a faculdade, e me interessou também a metodologia de pesquisa da antropologia, que é a etnografia, que Uhum. é essa forma de você ir para, né, os lugares, para as comunidades, para os grupos sociais que você quer estudar, e passar lá um tempo convivendo com aquele grupo. E isso né, é claro que hoje em dia a própria sociologia já incorporou metodologias da etnografia, a ciência política também, mas é a antropologia que trabalha mais nessa perspectiva. Então, isso é uma coisa que me interessou muito também, de abrir possibilidades de pesquisas de campo, em que você vai lá, botar a mão na massa, conhecer um grupo, fazer pesquisa de campo e tudo mais. E foi aí, né, nesse ponto, que eu também comecei a entender que não é somente com um caderno de campo que se faz etnografia, porque tradicionalmente os antropólogos fazem etnografia com o chamado caderno de campo, que é literalmente um caderninho em que Uhum, você fica anotando as coisas que você está observando lá no grupo que você escolheu para estudar. No entanto, a antropologia abre possibilidades para que essa pesquisa seja feita em outros formatos. Por exemplo, no formato vídeo. Então, ao invés de você ter um caderno de campo, você tem uma câmera, ou uma câmera de vídeo ou uma câmera fotográfica, em que ao invés de você estar simplesmente anotando num caderno aquilo que você observa, você também filma, ou você fotografa, ou você grava Uhum. um áudio, né? Enfim,
E aí, isso também me interessou muito porque abriu possibilidades também para outras linguagens, já que, como eu tenho uma formação dupla aí em comunicação, eu sempre me interessei pelas linguagens audiovisuais, né? Pelo cinema, pelo vídeo e tudo mais. Agora pela internet, que também é muito audiovisual, enfim. Então, eu vi que na antropologia era possível unir as coisas. Uhum. Né? Não que a sociologia não abra essa possibilidade, que a política também não. É possível, mas eu acho que a antropologia, que dentro das ciências sociais, é a que mais tem afinidade com essas outras áreas. Uhum. É a descoladinha, né? É a descoladinha, né? Então a Nossa, antropologia tem essa possibilidade. Diga, Augusto. muito interessante. Eu não sabia dessa possibilidade de poder se fazer com vídeos e tal, com fotos. Eu achei isso muito interessante. E até me faz fazer sentido, né, a ideia da junção, né, entre a antropologia e a comunicação, né, que tá na sua trajetória aí. Aliás, era uma coisa que a gente tava para perguntar aqui, mas enfim, fez muito sentido, foi muito interessante, gostei muito disso. Só uma curiosidade, enquanto você falava sobre um pouquinho, na sua resposta anterior a essa, você falou sobre a USP, né, e tudo mais, você passou um tempo, e, se não me engano, o Levi-Strauss, ele participou da fundação da USP, não foi? E só para poder perguntar, de se não é por isso que você tem talvez uma tendência assim a gostar um pouquinho mais do Levi-Strauss. Olha, ele participou, é verdade, né? Então, quando o Levi-Strauss veio para o Brasil, né? Ele ficou um tempo no Brasil e na época que estava se fundando a USP, e a USP estava meio que sendo montada e pensada a partir de uma lógica universitária muito francesa, né? Não só nas ciências sociais, mas a USP como um todo. Então, o Levi-Strauss foi chamado para ajudar já que ele vinha de uma universidade francesa, ele foi ajudado para ajudar nessa concepção e tal. Mas isso foi uma coisa lá no início, depois ele não teve nenhum envolvimento direto nas aulas, nem nada disso, né? Foi mais nessa concepção, nesse período que ele estava no Brasil. Então, ele tem uma grande contribuição nesse sentido. Enfim, e eu acho que a experiência dele aqui é muito marcante, né, para a antropologia, e claro que isso é também uma das coisas que faz com que eu goste dele, né? Mas como eu disse, o Levi-Strauss tem, né, e o próprio estruturalismo, a teoria do Levi-Strauss, Uhum. coisas que a gente usa e que são muito interessantes e tal, mas tem coisas que talvez tenham ficado ultrapassadas e que, né, o pós-estruturalismo veio com outras teorias e tal que complementam ou mesmo em alguns momentos que contradizem algumas partes da teoria do Levi-Strauss, né? Então, que é por aí. Entendi, entendi. E ainda seguindo nessa linha da antropologia, como você vê o mercado de trabalho para o antropólogo, assim, né? Se ele tem muitas oportunidades, quais são essas oportunidades? Se tem oportunidades que, tipo assim, estão para além do, do, do meio acadêmico, que a gente não consegue enxergar muito bem, mas como você vê essa questão do mercado de trabalho para o antropólogo? Tá. Então, muito legal essa pergunta. O mercado de trabalho tem várias possibilidades. A carreira acadêmica, como você citou, é a mais, digamos, tradicional e que todo mundo já conhece, que é fazer mestrado, fazer doutorado, se virar professor universitário, virar pesquisador. Então, essa é uma carreira que continua sendo uma boa carreira para quem quer seguir, mas existem outras possibilidades. Então, como a gente aprende a fazer etnografia, e a antropologia é especializada nessa metodologia, as etnografias elas podem ser aplicadas em diversas circunstâncias, em diversas situações, que não somente numa pesquisa acadêmica. Então, assim, na maioria dos autores que a gente lê e tal, eles estão fazendo pesquisas acadêmicas e estão aplicando a etnografia. No entanto, a gente pode aplicar essa metodologia para outras áreas. Então, por exemplo, você tem desde gente da comunicação, quando quer entender um grupo de pessoas, vai lá e faz uma pesquisa etnográfica naquele grupo, não para publicar um texto acadêmico, mas para
entender melhor o comportamento daquele grupo. Isso vale desde pesquisa de comunicação, da área da publicidade, da área da psicologia, enfim, várias áreas em que você quer entender como é que um grupo funciona, o que aquelas pessoas pensam, o que aquelas pessoas fazem e etc. E você aplica técnicas etnográficas. Porque muitas vezes a técnica etnográfica ela traz informações que outros tipos de pesquisa demoram mais ou não conseguem trazer. Então, você pode fazer uma simples entrevista com uma pessoa. Entrevista não é uma técnica só das ciências sociais, nem só da antropologia. Mas muitas vezes as pessoas não contam numa entrevista tudo aquilo que de fato elas pensam. Elas filtram. No entanto, interessa para a gente entender aquele grupo, não só aquilo que o grupo está filtrando para a gente, mas interessa aquilo que ele também está escondendo, ou aquilo que ele não está dizendo. Talvez escondendo nem seja a palavra, talvez aquilo que ele não esteja dizendo. Porque às vezes não é uma coisa proposital, é simplesmente eles não fizeram referência a determinado assunto. E é a partir de uma técnica etnográfica que você começa a descobrir coisas que aquele grupo pensa, que aquelas pessoas pensam, e que não está naquilo que está dito, num primeiro momento. Ou mesmo que as pessoas venham dizer isso, demora para que elas digam algumas coisas. Lembrando que a etnografia é uma pesquisa qualitativa que aprofunda. Então você consegue tirar informações que num contato rápido você não conseguiria. Né? E isso vale para muitas áreas. Então, às vezes, sei lá, uma área da publicidade que quer entender o comportamento de consumo de um grupo vai fazer uma pesquisa etnográfica com aquele grupo para entender melhor quais são as decisões de consumo que aquele grupo faz, por exemplo. Uhum. Né? Então, a antropologia pode ajudar nesse sentido. A gente tem relatos também, inclusive de ex-alunos aqui da PUC, que estão trabalhando no universo empresarial e que estão lá pensando, junto com as empresas, por exemplo, principalmente empresas maiores e tal, que tem muita gente e tudo mais, de entender um pouco o comportamento dos funcionários e por que os funcionários não estão felizes com determinadas coisas. Além daquilo que é óbvio, maior salário, exploração, etc. Mas tem outras coisas que incomodam. Então, por exemplo, tem um caso de uma ex-aluna que está trabalhando numa empresa e que uma das coisas que foi pedida para ela é diminuir o caráter machista que tem no universo de trabalho da empresa. E que isso não é uma regra esclarecida dentro da empresa. Não existe uma norma dentro da empresa de que o comportamento deve ser machista. Porque isso é um comportamento que existe na sociedade e, obviamente, ele é reproduzido dentro da empresa. Então, a empresa pediu para ela elaborar formas de primeiro identificar onde é que esses pontos são mais complicados e elaborar projetos para tentar minimizar esse tipo de prática de mulheres sendo assediadas, né, no ambiente de trabalho, etc. e tal. E, obviamente, para fazer isso, ela precisa conhecer o público. E aí, para conhecer, ela precisa conviver. E não adianta ela chegar lá e fazer uma entrevista e falar assim: você é machista? Você pratica assédio? Todo mundo vai responder não. A gente já sabe qual é a resposta. Ninguém vai levantar a mão e falar assim: eu sou machista e eu assediei a pessoa, a fulana. Obviamente ninguém vai assumir isso. Então você só descobre isso com uma pesquisa mais aprofundada. E não é no sentido de simplesmente punir as pessoas, isso também faz parte, mas é no sentido de mudar a cultura do ambiente de trabalho. Né? E as pessoas entenderem o que é o machismo e quais são os atos machistas no comportamento dela ali naquele momento. E muitas vezes algumas estão reproduzindo isso conscientemente, mas outras estão reproduzindo inconscientemente. Lembrando que isso é uma coisa que, enfim, a antropologia traz muito, mas as ciências sociais como um todo, né? É uma coisa que o Malinowski dizia, que ele estava interessado não só no que as pessoas dizem, mas no que as pessoas pensam. Porque muitas vezes a gente reproduz coisas que a gente não tem necessariamente uma consciência plena daquilo que a gente está reproduzindo. Né? E então, fazer com que essa pessoa primeiro entenda o que ela está reproduzindo, para depois ela questionar se aquilo é legal ou não, se aquilo deveria acontecer ou não.
né? E isso, obviamente, só vem numa pesquisa qualitativa de aprofundamento, né? E aí, para daí sim você começar a pensar em elaborações de, né, mecanismos para minimizar esse tipo de coisa. Então, vejam que interessante esse tipo de atuação. Uma outra atuação muito forte é no universo público, né, dos órgãos públicos. Então, a gente tem desde vagas específicas para antropólogos, como, por exemplo, na FUNAI. Aliás, recentemente estava aberto, né, vagas para antropólogos na FUNAI, e aí, né, é bastante específico, mas antropólogos também podem entrar em empregos públicos que não necessariamente a vaga foi aberta para antropólogos, outras pessoas podem prestar, mas que antropólogos sabem fazer muito bem, né? Então, a gente pode trabalhar no setor de políticas públicas, por exemplo, que é uma coisa que a antropologia atua bastante, né? Na própria área de educação, pensar educação pública e etc., né? Porque eu acho que a antropologia tem muito a contribuir, e os antropólogos e antropólogas muito a contribuir nessa perspectiva da relação com a alteridade, da diversidade. E já que isso é uma pauta social urgente, né, que a gente está o tempo todo falando sobre essa pauta e sobre os problemas de etnocentrismo que a gente tem na sociedade, de preconceitos e etc., e que a antropologia pode contribuir muito para essas políticas públicas, né? E também tem os institutos de pesquisa como um todo, tanto públicos quanto privados, né? Então, desde institutos de pesquisas privados, como o antigo Ibope, que agora mudou de nome, o Datafolha e etc., como as instituições públicas de pesquisa, que também, além de sociólogos e cientistas políticos, também precisam de antropólogos, exatamente para aplicar técnicas de pesquisa mais qualitativas e tudo mais, né? Então, eu acho que o campo é bastante amplo. E tem o ensino, a gente não falou, né, do ensino, para quem é licenciatura, né, que é uma área bastante, enfim, um dos lugares onde mais se consegue emprego. Eu acho que meio que é o começo da carreira da maioria das pessoas, começar dando aula no ensino médio, mesmo que o projeto às vezes não seja esse, pode ser que a pessoa queira uma outra coisa, mas passar pela sala de aula no ensino médio é muito interessante, dando aulas, né, da disciplina de sociologia, porque lembrando, a nossa formação é em ciências sociais como um todo, então a gente, né, tem esse conhecimento e com a perspectiva de conseguir inserir mais recortes antropológicos dentro, né, ali das aulas e tudo mais. Uhum. Você ficou falando e eu fui pensando em várias coisas aqui, anotei várias perguntas. Foi bem uma aula, assim, né? Esse semestre que eu não tô tendo aula com você, Sim, é verdade. inclusive. Mas a primeira que eu queria perguntar, que eu acho que faz sentido com isso que você estava falando, é você vê se você teve alguma vantagem quando você foi trabalhar mais voltado ali para a área da comunicação. Você acha que a antropologia te trouxe alguma vantagem nisso? Algo diferente, assim, de outros profissionais da própria comunicação? Sim, eu acho que muito. Na verdade, eu acho que a minha formação é muito pela antropologia e pelas ciências sociais do que pela comunicação propriamente dita. Uhum. Claro, a comunicação tem as suas teorias importantes e tal, mas ela vai muito para a técnica, que é importante também, óbvio, mas eu acho que essa leitura de mundo, quem fornece é a ciência social, né? E a antropologia, no meu caso, mais especificamente, porque eu me dediquei mais a essa área. Então, eu acho que as ciências sociais como um todo, elas permitem, né, as pessoas produzir uma leitura de mundo bastante crítica. Crítica não é no sentido de falar mal, é no sentido de você conseguir entender os processos sociais. Uhum. Eu acho que uma grande coisa que muitas vezes falta no universo da comunicação, e a gente vê isso, enfim, em telejornais, em comunicadores, em jornalistas e tal,
que muitas vezes falta uma leitura de mundo mais apurada. Eles dominam a técnica, o que é importante, mas muitas vezes, claro, eu estou falando aqui, não estou generalizando. Temos Sim. ótimos profissionais da comunicação e etc. No entanto, acho que essa leitura de mundo bastante apurada é muito típica das ciências sociais, porque a gente aprende a entender como é que funcionam os processos sociais, tanto do ponto de vista macro, que é a sociologia, a ciência política e tal, e também do ponto de vista micro, com a antropologia, que vai dando recortes para a gente de determinados povos, determinados grupos, e assim vai. Então, eu acho que a grande contribuição que eu tenho a dar naquilo que eu faço vem muito mais da antropologia do que do universo da comunicação propriamente dito. Se eu tivesse que escolher voltar ao passado, voltar no tempo e falar, não, você vai ter que escolher uma só, não pode fazer duas. Obviamente que eu faria ciências sociais, né? Sim. E hoje eu tenho, acho que, plena consciência disso, de que a minha formação veio daí, basicamente. Então, acho que essa é a grande contribuição. Sim. Isso que você estava falando, né, sobre o antropólogo, o cientista social, ele ter uma tendência a ter uma visão mais analítica das coisas, né, de entender as estruturas. E foi uma coisa que eu fiquei pensando na sua primeira fala lá, que você estava falando sobre as oportunidades de pesquisa, né, do antropólogo em fazer etnografia. E eu tô, hoje em dia, trabalhando mais voltado para essa área. Então, meu trabalho tem muito disso, né, de pesquisa, então, de comportamento de consumidor, coisas nesse sentido. E por conta disso, eu vejo a antropologia crescendo muito nessas áreas, né? Só que tem uma coisa que me incomoda muito, é que eu sinto que às vezes algumas empresas, e nem por maldade, né? Não nesse sentido, mas acaba roubando alguns nomes, assim, de conceitos da antropologia para dizer que está fazendo antropologia e não tá. Então, etnografia. Nossa, o que eu ouço da galera falar assim, a gente faz etnografia para entender o comportamento do consumidor, e não é assim, tipo, você está fazendo uma entrevista com a pessoa, né? A etnografia, ela é muito mais aprofundada. E aí eu fico pensando mesmo em como muitas empresas, assim, não enxergam o valor do antropólogo de verdade, né? Porque não basta você pegar um conceito da antropologia, acho que você tem que ter todo o preparo mesmo que o antropólogo, o cientista social tem, né? De ter esse olhar mais crítico, analítico, de se jogar ali realmente dentro de um grupo e tentar pegar essas nuances, né? Não basta chamar de etnografia e fazer qualquer coisa. Tem que saber como é que faz, né? Então, muitas vezes, as pessoas que não tiveram treinamento para isso, não aprenderam exatamente o que é uma etnografia, usam um nome, porque é um nome bacana e tal, né? Enfim, descoladinho, como você falou aí, né? E simplesmente usa o nome como, enfim. E aí vai lá e faz uma entrevista de meia hora com a pessoa e fala, pronto, agora eu tenho uma etnografia. Bom, não tem, você fez uma entrevista. Ok, entrevistas são importantes, você consegue um monte de informação em entrevista, muito bacana. Agora, isso não é uma etnografia, né? Então, de fato, existem outros profissionais que estão, enfim, se utilizando da terminologia sem saber fazer, né? E aí eu acho que muitas vezes até, como você falou, por falta de conhecimento. Então, a hora que eles entenderem efetivamente o que é uma etnografia e como se faz, então talvez eles não vão querer continuar fazendo e vão, né? Enfim, é até um campo que a gente precisa batalhar mais para abrir, né? Sim. A gente, né, fazer efetivamente essas tarefas em lugares em que às vezes tem uma outra pessoa que tem outra formação fazendo e que não sabe o que está fazendo e está chamando de etnografia. Então, Sim. é importante isso, ainda mais agora que a gente tem uma coisa que se popularizou muito, é o termo etnografia digital, né? Sim. Que é você fazer uma etnografia no universo virtual. Que é possível, mas tem limitações. Então, assim, claro, se a gente faz etnografia em qualquer lugar, por que não fazer num ambiente virtual? É possível também. No entanto, fazer etnografia num ambiente virtual
além de ter limitações, que são as limitações que a própria distância física está colocando, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Porque a gente está ali, geralmente, observando um grupo, né? A gente entrou num grupo de virtual, seja numa rede social, seja enfim, num aplicativo de comunicação e tal, e a gente está ali acompanhando aquele grupo e sabendo que temáticas estão dominando ali, que vocabulários, que tipo de comportamentos e etc. E que isso pode contribuir para uma pesquisa. No entanto, tem limitações. Lembrando que a etnografia, ela depende muito do presencial. Então, o digital é possível, é bacana, é válido, no entanto, ele não substitui uma etnografia presencial. Ela completa uma etnografia que está sendo feita, né? Então, a gente tem que... É uma boa técnica, mas ela tem que ser usada com parcimônia e com cuidado. Eu já ouvi até no termo autoetnografia. Sim, sim. Também existe essa possibilidade. E isso tem muito a ver, e é uma discussão interessante isso, né? Uma discussão bastante contemporânea na antropologia, de assim, principalmente pessoas que vêm das minorias políticas, né? E que eram grupos que não acessavam a universidade e que, portanto, toda a etnografia que era feita sobre esse grupo era feita por alguém de fora. Então, vamos a um exemplo. A gente vai fazer uma etnografia de uma etnia indígena e sempre quem ia fazer é um antropólogo da cidade, um branco da cidade que ia lá fazer essa etnografia. Ou seja, os indígenas não estavam fazendo as etnografias sobre os seus povos. Hoje em dia, a configuração está mudando, né? Os indígenas estão acessando universidades, ainda de uma maneira pouca, tinha que ser muito mais, mas existe essa possibilidade. Eles passam a fazer etnografias das suas próprias comunidades. Legal. E aí a gente entra com a ideia de autoetnografia. Então, assim, não é alguém de fora que está narrando aquela comunidade, é alguém de dentro. Legal. Então, e isso faz com que a pesquisa tenha um caráter pessoal para além do caráter científico. Porque a pessoa não é somente um cientista que está ali, que veio de fora e que está analisando, entre aspas, um objeto de estudo. Uhum. É alguém que pertence à comunidade e que está lá fazendo um estudo. Tem diversos dilemas com relação à autoetnografia. Ela impõe limitações também. Porque chegou um momento que você não sabe diferenciar o que é ciência de militância, por exemplo. Né? Chegou um momento que isso pode se confundir demais. Uhum. Claro, não estou aqui dizendo, nem ninguém na antropologia vai dizer que a ciência é neutra, objetiva, nem nada, não é isso. Mas a gente tem que tomar cuidado com aquilo que é do discurso científico e aquilo que é do discurso da militância política. Sim. Essas coisas se cruzam, claro que se cruzam o tempo inteiro com todo mundo. No entanto, alguém que está fazendo uma autoetnografia, coisas podem se confundir demais, né? Então, a gente também tem que pensar as limitações da autoetnografia, apesar dela ser interessantíssima, e ela vai mudando a própria epistemologia científica. Isso é muito interessante, porque ela vai deixando a ciência menos ocidental também. Né? Então, isso é interessante. Pode-se dizer que aquele conceito do Magnani, de fora e de dentro, tem um pouco a ver com isso? Sim, com certeza. Então, Magnani, né, que é um dos principais autores aí da antropologia urbana do Brasil, ele tem muito essa perspectiva, né, porque isso a gente lida, né, a antropologia começou a lidar com esse assunto muito com a antropologia urbana, porque antes a antropologia era assim, alguém de uma universidade que era de um contexto urbano e estudar um povo originário num contexto rural. A diferença está dada. Era muito claro. Agora, quando a antropologia urbana surgiu, aí começou, né, antropólogos estudarem grupos que estão na mesma cidade em que o antropólogo vive. Aí, essa distância, tanto geográfica quanto cultural,
não é tão grande assim. E aí você começa a pensar, bom, então até que ponto eu que estou pesquisando sou alguém de fora, e até que ponto eu também faço parte dessa comunidade que está sendo estudada, já que eu estou na mesma cidade. Então, isso facilita muitas coisas, mas isso também dificulta outras, que é exatamente isso de você, muitas vezes, quando a gente está muito perto de um determinado grupo ou de uma determinada situação, a gente não consegue enxergar determinadas lógicas sociais. Uhum. Isso é uma coisa que a gente já cansou de ver nas ciências sociais, né? As pessoas que estão dentro dos fenômenos sociais ficam cegos para parte desse fenômeno. Então, sei lá, eu citei aqui exemplo que a sociologia estuda a globalização e tal. Nós estamos na globalização. Então, a gente estuda a globalização, mas a gente talvez não consiga entender todos os processos da globalização que estão chegando na gente nesse momento. A gente talvez entenda as tecnologias, entenda a casca, mas a gente talvez não entenda tudo aquilo que está afetando efetivamente a nossa vida, a nossa cultura, tudo aquilo que a gente já incorporou e que a gente naturalizou. Então, quando a gente naturaliza um processo social, a gente para de olhar para ele. E aí quem está dentro pode correr o risco de ficar cego para determinado ponto. Né? Então, vejam que tem dilemas, né? Demais. Estar fora tem vantagens e desvantagens, e estar dentro tem vantagens e desvantagens. Né? Então, isso agora é um momento, por exemplo, que isso está passando pelos povos originários, que vários estudos da antropologia passaram a ser feitos agora pelos próprios indígenas e não, enfim, por outros. O próprio Augusto cita muito nas aulas o Krenak, por exemplo, que é exatamente um indígena que está atuando nessa área. Ele não é exatamente um antropólogo no sentido de que ele está fazendo etnografias, mas ele é um indígena que está falando do universo indígena e está escrevendo livros para brancos lerem. E não são mais brancos escrevendo sobre indígenas, é um indígena escrevendo sobre o seu próprio povo. Ele passa a educar, né, os brancos. Sim, exato. Essa é a ideia. E é super interessante mesmo, porque por mais que tenha esses dilemas, tem perspectivas ou nuances ali da questão da própria cultura que só eles vão conseguir explicar. Por exemplo, eu acho que é muito difícil, não acho impossível, mas eu acho que é muito difícil para o antropólogo conseguir passar de maneira tão boa quanto fez o Krenak a questão, por exemplo, da ideia de parentesco ali com o rio, quando ele trata ali, né? Então, eu acho que tem algumas questões mesmo dentro dessa autoetnografia que é muito útil. Mas enquanto você falava sobre esses dilemas, eu lembrei do seu longa, né? Agora, e é sobre a orquestra, né, de Campinas. E a minha pergunta né, o quanto da antropologia você usou nisso, e o quanto do dilema também, desses dilemas, ou se teve, né, porque pode não ter tido, mas o quanto esses dilemas apareceram nessa produção, porque você é de Campinas também, né? Então, sim, de certo modo, né, se fosse pensar na perspectiva estritamente de etnografia, teria esses dilemas, porque é um campineiro falando de uma parte da cultura campineira, mas como foi essa questão? A antropologia apareceu aí no meio? Como se teve dilema? Quais foram? Sim. Essa... Tem o dilema, né? Um documentário, então, sobre a Orquestra de Campinas, a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas, e mais especificamente sobre a participação dela no movimento Direta Já nos anos 80, movimento que pediu a volta das eleições diretas. Né? Isso lá, mais especificamente nos anos de 83 e 84. Né? Foi quando essa campanha aconteceu. Começou no finalzinho de 83 e ficou forte mesmo em 84. E que a Orquestra de Campinas, ela se engajou na luta pelas diretas e nos comícios que haviam, né, e nas manifestações pedindo a volta das diretas, a Orquestra Sinfônica se apresentava executando músicas, e aí tanto músicas clássicas que eles já tocavam, mas também músicas populares, que é uma coisa que a orquestra não costumava muito fazer nessa época. Né? Então eles tocavam músicas do Milton Nascimento, enfim, músicas que na época eram músicas muito famosas. E
e aí tanto é que ela foi considerada a Orquestra das Diretas por conta disso, né? A orquestra que acompanhou, né, esse movimento e que inclusive fez o concerto lá naquele comício final, que é aquele comício lá na Praça no Anhangabaú, né, que aconteceu lá em 84. Bom, essa questão do longe e do perto, ao mesmo tem, por um lado eu me sinto perto e por outro lado longe. Então perto porque a orquestra é de Campinas e eu sou de Campinas, né? Então é da minha cidade, de onde eu nasci, de onde eu vivo, onde eu trabalho e tudo mais. Então eu me identifico com a pauta no sentido de que isso foi um momento histórico importante na cidade. Campinas teve uma contribuição grande para a campanha das Diretas Já. Lembrando que, na época, isso era ditadura militar, na época, a prefeitura de Campinas já fazia um tempo isso, não era só na época das diretas, não, isso desde o final dos anos 70 até o meio dos anos 80, Campinas sempre teve governos de prefeitos do MDB, que na época era o partido de oposição à ditadura, né? Então, Campinas já estava nesse engajamento político, né, pedindo a saída da ditadura. E então eu me identifico com essa história da cidade, né, e acho que é muito importante a cidade ter participado nisso, ainda mais porque agora recentemente a Campinas, pelo menos nas eleições, tem tido uma votação e escolhas bastante à direita, né? Então, como alguém de dentro, me interessa discutir isso e tentar investigar isso. Por que a cidade que teve essa importância política lá no passado, progressista e tal, por que ela mudou e o que fez com que ela mudasse? Que configurações são essas? Né? Inclusive, né, na última eleição, votando num candidato que elogiava a ditadura militar, que é exatamente o contrário do que aconteceu nas Diretas Já lá nos anos 80, que é a cidade pedindo o fim da ditadura. E na última eleição, a cidade votando num candidato que só fazia elogios à ditadura e tudo mais. Agora, por um outro lado, eu também me sinto de fora. Por quê? Eu não sou músico. Então, esse é um lado que me coloca fora de parte desse universo. Então, isso, de certa forma, me coloca como alguém de fora, e também porque eu não estava lá nas Diretas Já. Eu já tinha nascido nessa época, mas eu era criança. Então, eu não tenho lembranças assim das Diretas Já no sentido político, né? Enfim, eu era criança nessa época. Então, isso também, por um lado, me coloca do lado de fora nesse sentido. Então, por isso que, ao mesmo tempo que eu estou dentro, eu estou fora, depende da perspectiva que a gente está olhando. Né? Então, e aí eu tinha total liberdade para fazer perguntas de quem é de fora. Do tipo, quais eram os dilemas, quais eram as brigas, quem estava, quem não estava, quem era na orquestra que não queria participar porque não estava muito afim, e não sei o que, e tudo mais. Então, foi um projeto que eu fiquei o tempo todo oscilando entre alguém que, por parte, está de fora, mas, por outra parte, está dentro, né, do projeto. E o tempo todo eu ficava me perguntando se o método que eu escolhi estava certo, se eu estava errando, se eu estava fazendo certo, etc. Né? E acho que isso é uma coisa que o tempo inteiro a gente faz quando a gente está em campo. A gente fica se perguntando se o que a gente está fazendo é o melhor jeito, se não teria outro. A sua relação com esse momento de perguntas, né, que você entrou agora, que foi perguntas feitas, elas foram, na sua perspectiva, mais etnográficas, ou você usa mais das técnicas da comunicação, ou foi um combo, assim, bem equilibrado entre as duas? Para a maioria dos entrevistas das pessoas, eu tive um contato menor, mais de entrevista. Foi mais uma coisa pontual. Agora, teve uma das pessoas, que é a Glória, que é uma musicista lá da orquestra, que é a que mais aparece e tudo mais, que com ela o contato foi mais intenso. Né? Inclusive, eu comecei, assim, quando eu comecei o projeto ainda, lá na fase inicial e tudo mais,
conversei muito com ela, a gente se encontrou várias vezes e tal, e aí depois, quando o projeto foi de fato acontecer, as gravações acontecer, aí eu voltei a estabelecer esse contato, e aí a gente conviveu mais, e aí foi mais intenso. Né? Então, acho que teve uma mescla. Em alguns momentos, uma coisa, né, de entrevista com alguns músicos, que era uma coisa mais pontual, e teve também um trabalho de ir muito lá na orquestra, levantar materiais, e de ir conhecendo pessoas da orquestra, que aí, assim, não é exatamente uma etnografia aprofundada, de eu ficar lá dias e dias e dias, mas de intensificar esse contato com a instituição, sabe? Porque daí, assim, ali era uma pesquisa que não era só sobre algumas pessoas, mas sobre a instituição em si, né? E aí as várias idas à orquestra e ao local onde eles ficam tem um caráter etnográfico, mas não era exatamente aquela etnografia que você fica imerso meses num lugar. Não foi exatamente isso. Então, acho que teve uma mescla de técnicas. Legal. Cauê, agora como uma pessoa de dentro, um antropólogo já formado, deixa um recado aí para os estudantes ainda de sociologia, antropologia, ciências sociais em geral, que tem essa dúvida se vão seguir na antropologia, que estão aí do lado de fora. Sim. Bom, primeiro, como eu falei, é normal a gente sentir dúvidas sobre o curso que a gente escolheu, sobre a carreira que a gente escolheu. Não tomem decisões precipitadas do tipo, não gostei de uma disciplina e tal, vou largar. Não, peraí. Segura que nem sempre tudo que a gente vê na faculdade é legal, tem coisa que a gente não gosta, e isso vai valer em qualquer faculdade, em qualquer curso, em qualquer universidade. E o segundo ponto é que, assim, as pessoas ficam muito inseguras com relação ao mercado de trabalho, mas as opções existem. Tá? Então, não desanimem. Eu sei que a gente vive um momento que não está fácil, mas, como eu falei, eu dou aula em outras faculdades e não vejo ninguém falando que está bom em termos de emprego para nenhuma área. Então, não desanimem por conta de contratempos momentâneos, porque eu acho que as ciências sociais, além de uma profissão, ela também é um projeto de vida, sabe? Mais do que uma profissão. Claro, a gente tem que ganhar pão, salário, etc. Ok, não estou em nenhum momento desconsiderando isso. No entanto, ela também é um projeto de vida no sentido de que a gente acaba virando um potencial transformador social. Mesmo que processo de formiguão. Não estou falando da gente fazer grandes transformações macro, não é isso. Mas transformações pequenas no universo onde a gente está atuando. E eu acho que nisso a gente é muito bom e a gente tem uma grande contribuição social para dar nesse sentido e que também tem a ver com uma realização pessoal, eu acho. Né? Então tem esse movimento para o outro, da alteridade, mas também tem um movimento de uma realização pessoal de você, bom, então tô aqui para quê? Né? Enfim, para contribuir com algo. E, claro, a nossa contribuição sempre vai ser pequena, mas é uma contribuição importante e é assim que as coisas funcionam. Né? A partir das contribuições pequenas é que a sociedade vai se transformando e vai buscando novos caminhos, etc. E a gente, acho que tem um grande papel a desempenhar nesse processo. Então não desistam das ciências sociais. Muito bom. Muito bom. Obrigada, Cauê. Só tenho a agradecer aí pelo papo, foi muito enriquecedor pra gente. E tava com saudade de ouvir você falar. Legal, valeu. Eu também gostei muito, foi muito bom. Legal. Não, mas muito obrigado, ficou muito bom mesmo. Foi muito bom, é sempre muito bom te ouvir, né? Então, valeu. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Proletariando, disponíveis nas plataformas do YouTube e do Spotify. Dirigido por Beatriz Ferreira, do @Bebidas Sociais, e Augusto Guilherme, do @Ecos Dialógicos.